Seja bem-vindo a este módulo curto, porém bem importante. Nós vamos tratar aqui nesse módulo do controle dos tempos de manutenção. Então, olha só, uma das coisas mais importantes que a gente tem em manutenção certamente é o controle do tempo. E esse controle do tempo ele é fundamental. Ele é fundamental porque a produtividade na manutenção ela está diretamente relacionada a essa questão, então, do tempo de reparo. Esse tempo de reparo, nós podemos entender que ele é um tempo que ele é dotado do próprio tempo de reparo em si do equipamento, que seria, vamos colocar aqui, vai depender de organização por organização, mas a ideia é mais ou menos essa daqui. Ó. Então nós temos aqui um tempo de reparo do equipamento, mas nós temos um tempo bem importante, que é este tempo aqui, que muitas vezes o nosso sistema que controla a manutenção, né, o nosso CMMS, então o nosso sistema de manutenção não considera que é o tempo logístico, que pode ser bem maior do que o tempo de reparo. Então, esse tempo logístico, ele é fundamental, mas para a gente simplificar os nossos conceitos e os nossos critérios, a gente vai falar de tempo de reparo adotando os dois tempos. Vocês podem observar um pouco melhor sobre esse tempo logístico na norma NBR 5462. Ela fala um pouquinho desse tempo e ele é fundamental. O ideal é que a gente estratificasse já no sistema de manutenção, como eu disse. Bem, questões relativas ao Lean, né? Voltando aqui ao manutenção. Então, o Lean, ele considera, como a gente disse, o fluxo de valor, mas, veja bem, a questão do fluxo e o que vai impactar nesses tempos é exatamente a questão do fluxo de manutenção. Então, se eu tiver muitas barreiras, muitas restrições ao fluxo, naturalmente aquele tempo tende a crescer, principalmente relacionado aos tempos logísticos. Uma outra questão importante dentro de um contexto de manutenção é o que a gente chama de envolvimento total. Tanto é que se a gente pegar o TPM, né, que é a manutenção produtiva total, esse total é exatamente relativo à participação de todos, porque, como eu disse anteriormente, o foco é diminuir os custos da manutenção, porque diminuindo o custo de manutenção nós temos um impacto direto no custo de ciclo de vida dos equipamentos. Em termos de operações, isto é o principal. A proposta, então, de valor é fundamental dentro de um conceito. Eu já não estou falando tanto de operações, mas de mapeamento de processos de manutenção. Nós vamos ter aqueles tempos que agregam valor e aqueles tempos que não agregam valor. De modo que os tempos que não agregam valor, eles tendem-se a sobrepor aos tempos que efetivamente agregam valor. Mais uma vez, enfatizando que o tempo que efetivamente agrega valor na manutenção é o homem de manutenção executando a manutenção com ferramenta na mão, materiais e componentes disponíveis. Se precisar de algum tipo de equipamento de suporte, como MUNC ou qualquer tipo de equipamento de içamento de carga também disponível, executando a manutenção. O resto, independentemente das causas que levam à indisponibilidade de manutenção ou do homem de manutenção de estar naquele momento executando a manutenção, são questões relacionadas ao fluxo, mas efetivamente não agregam valor. Desenvolvimento de pessoas, no meu entendimento, nós estamos cada vez mais afastados disso. Nós estamos deixando de lado a questão da capacitação dentro da manutenção, e isso tem prejudicado, aumentado o retrabalho e inserido modos de falhas, principalmente na idade de mortalidade infantil dos equipamentos. Questão de aprendizagem relacionada ao desenvolvimento de pessoas. Então, esses são princípios centrais do Lean.
O próprio TPM, ele vem trazer essa questão forte do aprendizado na manutenção, né? Que é o trinômio homem, máquina e aprendizagem, homem, máquina e aprendizagem, homem, máquina e aprendizagem. É inconcebível nós termos diversos processos e equipamentos altamente modernos em termos de tecnologia, mas não ter evoluído junto o homem de manutenção. Então, esse tipo de situação ela tem que acabar. E aqui no nosso conceito de ferramentas do Lean, a gente faz isso fortemente com a utilização de kaizens, ou seja, encontros estruturados para trabalhar o conceito de melhoria contínua. Com relação ao tempo de manutenção, vamos pensar num processo aqui bem simples, né? Então eu tenho um processo aqui que a gente tem aqui o diagnóstico, então são etapas de um processo, pode ser, por exemplo, uma corretiva. Então eu tenho diagnóstico, eu tenho teste e eu tenho a propriamente execução. Cada uma dessas etapas vai somar um tempo. Só que esses tempos, evidentemente, não são constantes. Foi o que você viu em estatística. Esses tempos não são constantes. E o fato dele não ser constante significa que não necessariamente a média representa um bom valor. Mas o fato é que se eu somar cada um desses três, eu vou ter o tempo total da manutenção, que vai me dar uma média no centro aqui dos dados, e também vai me dar um desvio padrão. Esse desvio padrão ele vai ser fundamental, principalmente para o planejamento e controle da manutenção. Se esse desvio padrão tende a ser alto, ainda que eu tenha uma média boa, nós vamos ter necessariamente atraso na manutenção. Como isso aqui é o tempo, quanto maior o tempo, maior é o meu impacto na disponibilidade física, por exemplo, e eu também tenho um impacto na produtividade da manutenção, porque eu propus uma forma para a produtividade da manutenção que ela é dada pela a quantidade de homem-hora que eu tenho sobre o número de OS. O que acontece? Se o tempo de OS for muito alto, minha produtividade necessariamente ela abaixa. Bem, a estratificação do MTTR, então, que é o mais utilizado, então normalmente se pega a média, mas o ideal fosse que nós não utilizássemos média, porém, como o MTTR é largamente utilizado e a estratificação dele não tem tanto impacto, então nós temos tempos de esperas que definitivamente não agrega valor. Nós temos espera principalmente de materiais também não agrega valor. Deslocamento também não agrega valor de forma nenhuma. Diagnóstico é complicado. Tem empresas que consideram, que trabalham com o Lean, evidentemente, tem empresas que não. Eu sou da turma e para mim isso aqui não agrega valor. Por isso que a gente tem os sistemas especialistas de manutenção. É a forma com a qual a gente encontra de fazer com que as próprias máquinas se autodiagnostiquem. A intervenção, sim. Então, o valor agregado está na intervenção. Para que essa intervenção ocorra, materiais têm que ser diminuído o tempo de espera, deslocamento tem que ser diminuídos, qualquer tipo de gestão que a gente seja necessário o mantenedor fazer, como por exemplo preenchimento, documentos, isso é natural da função dele, mas o ideal é que nós realmente eliminamos esse valor. E o teste também, ele pode ser discutível, mas para mim também não agrega valor. Interessante é que as máquinas tivessem mecanismos de autoteste que na medida que você vai consertando, eles vão te posicionando através de uma curva, alguma coisa, de fato o que pode ser realizado para diminuir esse tempo. Mas existe um recurso, vocês vão ver isso na apresentação do artigo, é que existe um intermediário
eu, por exemplo, gosto de usar, que é o BVA, Business Value Added, que são tempos que a gente não vai desdobrar dentro de um contexto de Kaizen. Então, BVA. E esse cara aqui também, que é o teste, eu posso considerar um BVA, de Business Value Added. Mas o resto certamente não agrega valor. Então esses são os conceitos. As perdas, então, comparando as perdas de manutenção com as perdas de produção do Lean, nós temos uma semelhança muito grande. Porém, essa questão do diagnóstico ela é fundamental, ela aparece como uma perda considerável aqui na manutenção, na produção já não se fala em perda por diagnóstico. O que eles chamam de transporte para nós é o deslocamento do homem de espera, e o resto a gente pode considerar que é praticamente semelhante. E assim a gente termina mais este módulo.